Aê, boa tarde Brasil, boa tarde Planeta Terra. Tá começando mais um Verdade Gospel, direto dos nossos estúdios aqui no Rio de Janeiro, para todo o globo terrestre, através da rede mundial de computadores. Como sempre, um programa muito especial. Hoje você vai conferir uma mega entrevista com ela, Ariane, uma grande mulher de Deus aí, tem abençoado a nossa nação através do louvor e adoração. E você vai conferir tudo com a gente hoje aqui. Inclusive, você que quer ganhar o CD da Ariane, você tuita aí durante todo o programa, @Verdade Gospel, eu quero o CD da @Ariane Music, é isso mesmo? @Ariane Music. Então tuita aí com força, @Verdade Gospel, eu quero o CD da @Ariane Music. Aí no final você fica sabendo quem leva para casa, aqui pelo Twitter, em tempo real, a gente diz quem vai receber aí no conforto da sua casa o CD da Ariane, tá bom? Como de costume, sempre tem uma enquete legal aqui para você. Semana passada nós perguntamos o seguinte: o que você acha de jogos que exploram assassinato, tiroteio? Se você acha que isso tudo contribui para a violência de uma forma geral na nossa cidade. E para nossa surpresa, 65% das pessoas que votaram disseram que sim. E esses jogos atrapalham e contribuem muito para a violência na nossa cidade. E 34% dos que votaram disseram que não tem problema nenhum. É só um momento de lazer. Essas pessoas precisam ler um pouquinho mais. Gente, a partir de hoje é a seguinte enquete. Você concorda com o humor que ironiza a religião? Sabe que o foco hoje dos humoristas, né, do pessoal da comédia, do stand-up comedy é zoar a igreja, é zoar pastor, é zoar outras religiões também, eu já vi de várias outras religiões. Então o que você acha disso? Você acha isso legal? Você acha isso maneiro? Você acha que o humor tem limite, não deveria tocar na religião dos outros, igual nós vimos algumas semanas atrás aí num programa, numa grande emissora, dois humoristas, né, divergindo de opiniões, porque um acha que pode falar de tudo, que o humor não tem limite, e o outro, o Renato Aragão, muito antigo, respeitado, disse que, olha, com a religião dos outros não se brinca, cada um tem a sua e vamos seguir em frente. Qual é a sua opinião? Então tem a seguinte opção, você pode votar lá sim. Eu concordo com esse tipo de humor, desde que haja um limite, é a primeira opção. A segunda opção, sim, eu concordo com esse tipo de humor porque é só uma brincadeira, então não haveria nenhum tipo de limite. E a outra opção, a terceira é não concordo, porque religião não se deve, aliás, a religião deve ser respeitada, a decisão de cada um de seguir uma determinada fé não deve virar motivo de chacota, né? A gente viu aí há pouco tempo atrás, é interessante, né? Porque o pessoal só zoa aquilo que não dá em nada. Foram falar do tal do Maomé, jogaram uma meia dúzia de bomba aí, acabou. Ninguém mais fala do cara, não tem mais charge nenhuma em jornal nenhum. Acabou, vamos respeitar, porque os caras são doidos. Mas os outros não falam nada, então a gente pode avacalhar. Eu quero saber a sua opinião, tá bom? Para nós é sempre muito importante. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com a Ariane. Não sai daí não, Deus te abençoe. Vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Só que quem nisso glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Comigo, povo de Deus, diga: o vento balançou meu barco em alto
Mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firmes está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Ele me socorrerá. Creia nisso, diga comigo. Ele me socorrerá. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom, eu vou começar falando um pouquinho de mim, então. A minha vida é uma vida cheia de cores e eu quero começar falando desde o início dela. Eu nasci num lar cristão, eu nasci dia 5 de maio de 1989 e quando eu nasci meu pai já era pastor. Eu literalmente comecei a andar na igreja e me pegaram e me colocaram assim no chão enquanto meu pai pregava e eu fui andando até ele. Pense na emoção de um pai que a filha não anda e simplesmente começa a andar enquanto ele está pregando. Então ele ajoelhou e começou a chorar e me pegou no colo, uma cena assim de filme, uma coisa. Mas com meu pai eu aprendi a cantar, porque o meu pai canta, sempre cantou, ele cantava muito as músicas do pastor Paulo César Brito e tem fotos minhas com 1 ano, 2 anos de idade, com fone, com a boca toda suja de suco de uva, cantando com meu pai. E eu aprendi com os meus pais o lance também de lidar com as pessoas, porque desde sempre eu cresci no meio de muita gente, né? Que meu pai é pastor de uma igreja e eu tinha que lidar com todo mundo. Eu lembro que meu pai falava assim, olha, se minha filha fizer qualquer malcriação, vocês podem pegar e brigar com ela, não ligo não. Então eu era meio que filha de todo mundo, né? Filho de pastor é filho de todo mundo da igreja. Mas assim, aí eu cresci nesse ambiente. Com 4 anos de idade, eu me mudei para Juiz de Fora, Minas Gerais, porque eu nasci no Rio de Janeiro. Mas eu me mudei aos 4 anos de idade para Juiz de Fora, que uma igreja chamou meu pai para pastorear lá, e ele pastoreia lá até hoje. E lá que eu tive, assim, uma relação maior ainda com as pessoas, né? Eu fiquei muito... criei um vínculo muito grande ali com eles. Eu fiquei lá dos 4 aos 16 anos de idade. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu lembro que, com os 3 anos de idade, o pastor Paulo César Graça e Paz ia muito na casa da minha tia,
que é a mãe do pastor Emerson Pinheiro. E ele um dia me chamou para cantar com ele num evento da praça. E eu tinha uns 3 anos de idade. E era para cantar algo muito simples. Eu sou a Florzinha de Jesus. Quando eu subi e eu vi aquela quantidade de gente, eu só chorei, né? Tiveram que me tirar do palco, fiz vergonha. Entrar em casamento, pra mim, era a pior coisa do mundo, quando pediam pra eu entrar. E quem não queria que uma criança loura, de cacho, não entrasse no casamento? Todo mundo queria, só que a criança era super tímida. E eu entrava, Eu lembro de casamentos que eu tava entrando e eu via minha mãe na fileira, eu entrava na fileira dela. Eu simplesmente deixava a coisa rolar. E aí Mas, ok, fui pra Juiz de Fora e... Com uns 4 anos de idade foi muito difícil pra mim. Eu me lembro que eu sentei no quarto da minha tia e eu falava, tia, eu não quero ir, eu não quero ir. E foi bem difícil, mas Deus tinha um propósito nisso tudo, né? E nós fomos pra lá e todas as férias, qualquer feriado, fim de semana, era uma desculpa para voltar pro Rio. E a gente ficava na casa da minha tia, né, mãe do pastor Emerson. E o Emerson, ele tinha os teclados dele no quarto. Ele tinha um chocalho que eu era alucinada, eu não sei o nome daquilo, mas era um troço assim, é tipo um vaso de madeira que você fazia assim, fazia uns barulhos legais, eu achava aquilo o máximo, mas ele me expulsava do quarto toda vez que eu entrava lá. Sai daqui, porque eu mexia em tudo, né? Não era sem razão. E assim que ele começou a fazer, que ele fez o estúdio na casa dele, lá nos fundos da casa dele, eu via tudo. Eu só queria me alimentar daquilo ali. Eu lembro de vezes que eu estava com febre e eu descia escondida da minha mãe, ficava lá embaixo vendo Êxtila, Lislane gravarem. Quando os CDs delas saíam, eu já sabia as músicas de cor e salteado e eu achava aquilo o máximo. Eu ficava ali me alimentando mesmo de tudo aquilo que eu estava vendo. Mas, como eu já disse, eu era muito tímida e toda vez que me pediam para cantar na igreja, eu chorava, eu falava com meu pai, eu não quero cantar. Ele, menina, mas você tem uma voz linda, para com isso. Eu falava, pai, eu não gosto disso, eu tenho muita vergonha. Eu tinha muita vergonha se eu errasse a letra da música, mas eu chorava no meio da música. Errei e começava a chorar. Então, assim, foi cantar pra mim, só Deus sabe por que eu tô aqui. Só Deus sabe como é que eu consegui chegar aqui até hoje, assim. Eu comecei a cantar lá em Juiz de Fora, eu comecei a cantar num coral de crianças, aos 4 anos de idade. Eu cantava e eu lembro que tinha uma música que era com o rosto descoberto, contemplando ao meu Senhor. E eu cantava, vejo a alface de Jesus, eterno Salvador. E uma vez o Emerson falou, Ariane, vamos gravar a música que você canta no coralzinho aqui no estúdio. Aí tá, eu fui. Quando eu cantei alface, eu lembro que eu olhei pelo aquário assim, e o povo chorando de rir, virando. E eu falei, meu Deus, o que esse povo tá rindo? Que eu realmente achava que era um alface com a cara de Jesus. Criança tem uma imaginação muito fértil, e eu não entendi o que estava cantando, eu achava que era aquilo mesmo. E aí eu comecei a cantar nesse coral. No coral eu tirava de letra, tava com todo mundo tranquilo. Agora, quando era sozinha, me matava. Nossa, eu tinha muita vergonha, Mas aí um dia, eu cresci assim, né, vendo... Com 5 anos de idade, isso é muito importante. Com 5 anos de idade, minha mãe estava grávida do meu irmão, eu conheci a Fernanda. A Fernanda um dia foi no estúdio do Emerson, e aí eu olhei assim e falei, nossa, que mulher linda. Criança, aquele cabelão preto assim, gente, que linda. Só que eu não conhecia ela. Então, eu cheguei e sentei no colo da Êxtila. Aí depois eu pulei pro colo da Lislane. Aí eu pulei pro colo da outra menina, que eu não lembro mais quem era. E depois eu pulei pro colo da Fernanda. Fui pulando de colo em colo até chegar o dela. E com o CD dela foi a mesma coisa. Quando saiu Meu Bem Maior, eu sabia todas as músicas. Sabia tudo. E a partir daquele dia... Eu fiquei bem assim impressionada com ela, com a voz dela, como era diferente e tudo mais. E a partir daquele dia ela começou a fazer parte da minha vida, né? Porque ela nunca mais saiu. Ela entrou ali, casou com Emerson e foi muito legal. Eu entrei de daminha
linda e loura, com a chuca na cabeça que minha mãe fez o favor de botar. Mas foi muito legal, assim, essa etapa. Eu aprendi muito com ela, eu aprendi muito com Emerson. E aos 15 anos de idade, eu tive um encontro com Deus, assim, muito forte. Foi algo que mudou a minha vida, mudou completamente a minha vida. Aquela timidez que eu tinha, que me paralisava, simplesmente parou de me paralisar. Ela continuava ali. Eu sei, até hoje, eu fico muito nervosa. Eu fico muito nervosa para falar. Eu fico muito nervosa para cantar, sempre, sempre, sempre. Mas ela não me paralisa mais. Ela fica no cantinho dela, entendeu? E eu acho até importante esse nervosismo, porque mostra que não depende de mim, né? Eu sou só um instrumento, é Deus quem faz. E aí eu dependo dele. Se ele não fizer, o troço não vai rolar. Então eu dependo completamente dele. Mas aí, aos 15 anos de idade, esse nervosismo simplesmente parou. Deus me deu uma autoridade, me deu uma ousadia. Eu me lembro que uma semana depois de eu ter tido essa experiência com Deus, eu peguei o microfone para ministrar o louvor na minha igreja, coisa que eu nunca tinha feito. E uma vez eu fui obrigada a fazer, e eu fiquei de costas para a igreja, no banco, sentada, ministrando louvor, assim, morrendo de vergonha. Mas nesse dia eu peguei o microfone, eu fui lá para frente, e eu ministrei no povo. Foi uma coisa assim... Gente, Deus me tocou ali, Deus mudou realmente a minha vida. E a partir daquele momento, Ele me deu essa ousadia, essa intrepidez. Ele me deu Ele me deu autoridade no falar e no cantar. Minha voz melhorou, tudo melhorou. E tem uma pessoa que é muito importante para que hoje tenha acontecido, para que hoje eu tenha CDs, para que hoje eu seja quem eu sou, que além dos meus pais é o meu tio Edson, que é o pai do pastor Emerson Pinheiro. Ele sempre falou muito com ele. Emerson, o meu sonho é a Ariane gravar um CD. Vamos gravar um CD da Ariane, por favor, vamos. E toda vez era a mesma coisa, o Emerson já não aguentava mais. Pai, a gente vai gravar, fica tranquilo. No tempo certo, a gente vai gravar. E aí, depois dessa grande experiência com Deus, eu voltei de férias e eu fui num culto que a Fernanda e o Emerson dirigiam. E nós sempre fomos muito apegados. Toda vez que eu estava de férias, eles me levavam pelo menos uma semana para dormir na casa deles. E a gente brincava, sempre foi muito legal a convivência com eles, assim. E aí esse dia eu fui no culto e eu cantei Deus Proverá, da Estela. E aí, assim que eu acabei de cantar, a Fernanda me abraçou e falou assim: então, quer participar do meu novo CD? Eu fiquei completamente sem reação, eu fiquei olhando pra ela assim. Aí eu, claro. E ela, então tá, então se prepara porque você vai participar do novo CD. E eu desci assim, meio que, eu não acredito. E uma coisa que é muito importante ressaltar é que dentro dessa experiência que eu tive com Deus, eu precisei fazer uma renúncia na minha vida. Algo que eu gostava muito, eu tive que simplesmente renunciar. E quando você renuncia, o que Deus pede para você renunciar, o que Deus manda você renunciar, gente, o que acontece na sua vida depois disso é algo fora do comum. Não tem explicação. Sabe, Deus começou a abrir portas que eu nunca imaginei. Eu cresci com Fernanda e Emerson e nunca tive essa ideia de que um dia eu cantaria com ela no CD. Toda vez que ela ia na minha igreja de Juiz de Fora, eu cantava com ela alguma música. E ela ia uma vez no ano, pelo menos. Mas eu não esperava um convite desse para cantar no CD. E quando ela me chamou, depois dessa renúncia, depois de todo um sofrimento, e ela me chamou, eu falei, gente, Deus está nisso. Como é que pode Deus me surpreender dessa forma? E Deus nos surpreende, assim, é tão tremendo isso, é tão tremendo o amor do Pai conosco, principalmente quando nós estamos fazendo algo errado, que Ele nos corrige, e a gente obedece, a gente começa a aprender, a ouvir a voz dele. Gente, Deus
parece que te abraça, assim, é algo muito bom. Não tem nada melhor do que estar com Deus, nada melhor do que viver em intimidade com Ele. E assim, e aí começou pelo CD. Eu me lembro que a Fernanda me ligou e falou, olha, eu já sei qual música que você vai cantar e vem pra cá pra você ouvir. Que era Jesus, Meu Primeiro Amor, do pastor Antônio Cirilo. E eu já tinha ouvido algumas vezes aquela música, e a música era linda. Eu falei, nossa, que legal cantar essa música. E aí me chamaram, na verdade eu fui com o Emerson para a gravação do back do CD. Eu cheguei lá, sentei, conversei com todo mundo que estava fazendo o back, que era a Betânia, o Marcos Salles, o pastor Marcos Salles, era o Marquinhos Menezes, e eu acho que tinha mais alguém, que eu não lembro. E aí era a Nádia Santoli. Aí eu sentei e eles, então tá, ouviram a música, vamos gravar. Aí entraram e eu fiquei. Aí a Betânia, ué, mas é menina. Aí o Emerson, não, ela não vai. Aí ele olhou pra eles assim, não, vai, entra lá, vamos ver como é que fica. Foi assim, no susto, além de participar do CD, eu também participei do back, né? E foi muito legal, foi uma experiência, assim, surreal pra mim. E aí eu cantei e depois a Fernanda falou, olha, agora tem que colocar a sua voz, né, na música. Aí eu entrei, aí eu comecei a cantar, aí a Fernanda, não tá legal não. Tira o sapato, porque eu sempre cantei descalça, eu tirava o sapato pra cantar, pra ministrar, eu tirava o sapato e ficava andando descalça na igreja, e ministrava descalça, eu não sei porquê, eu gostava muito disso. Bom, e hoje eu sou o sapato baixo, né? Então, pode ser por isso também. Mas aí ela falou comigo, eu vou apagar a luz. Aí ela apagou e eu cantei Jesus, Meu Primeiro Amor no escuro, descalça, dentro do estúdio da MK. E aí também teve o DVD, né? Que foi uma experiência incrível, assim. Eu fiquei muito nervosa, eram mais de 50 mil pessoas. Assim, na verdade você fica muito nervoso antes. Quando você vai vendo que tá chegando a música que você vai participar, vai dando uma agonia. Mas quando você chega ali pra cantar, quando você pega o microfone, parece que passa, assim. Vem aquela autoridade, vem aquela ousadia de novo. E aí, gente, foi uma experiência incrível. Foi maravilhoso cantar ali pra aquele monte de gente, assim. Foi muito legal, foi uma grande experiência na minha vida. E depois disso também teve o Louvorzão, na Quinta da Boa Vista. Onde a Fernanda me chamou, a Fernanda falou, não, a gente vai cantar Jesus, Meu Primeiro Amor. Eu falei, ok. Aí fui, cantei também, era muita gente, né, porque dá mais de 100 mil pessoas. Era muita gente. E aí eu cantei e ok, acabou, fomos embora pra casa. Aí teve, isso provavelmente foi no feriado. Aí passou uns 2 dias, a Fernanda e o Emerson tinham ido na MK, aí eu tô sentada com o Isaac jogando dama no computador, na sala, com a Solange e com a Mema, né? A gente sentada assim, as meninas trabalhavam lá. E eu no tapete com o Isaac. Aí a Fernanda chegou. Oi, gente, Ariane, a Invelise falou pra você ir lá amanhã, porque você tem que assinar o contrato. Aí eu, hã? Ela quer contratar você. Aí todo mundo começou a gritar, glória a Deus, que não sei o quê. Foi muito legal aquilo. E eu fiquei meio paralisada, assim, porque eu não tive nem reação. Eu fiquei, caramba, será? E aí eu lembro que eu liguei para os meus pais e meu pai falou assim, minha filha, eu tô muito orgulhoso de você. E eu tô muito feliz que você ligou primeiro para mim, para me contar isso. Meu pai é bem ciumento. E assim eu assinei o contrato com a MK. Aí eu cheguei lá na MK, meus pais vieram pro dia da assinatura do contrato. E aí fui eu, Fernanda, Emerson, eu morava com eles nessa época. E os meus pais com meu irmão. Fomos toda a família inteira, né? Porque era uma conquista, né? Foi algo muito importante pra gente, assim. E aí nós chegamos lá e a Invelise falou, você é minha, né, menina? Vamos assinar hoje, vai dar tudo certo. Eu amei você no palco, é uma coisa, você tem muita presença de palco e como é que pode, né?
Uma menina completamente tímida que ficava parada no mesmo lugar, não falava nem boa noite. Eu chegava, encostava assim, cantava e ia embora, não falava nada, absolutamente nada. E agora vem uma pessoa assim que entende muito disso e fala, você tem uma presença de palco incrível. E foi muito legal, e ela falou, eu tinha que assinar seu contrato para ontem. E aí eu assinei o contrato, eu lembro que o PG também estava. Gente, só uma curiosidade, o PG, eu era alucinada com a Oficina G3 na minha adolescência, alucinada. E no meu aniversário de 15 anos, eu lembro que eu liguei pro Emerson, eu falei, Emerson, canta uma música pra mim. Aí ele começou a gargalhar no telefone, e eu não entendi. Falei, tá bom. Aí tô lá sentada, linda de princesa, né? Uma coisa que não tem nada a ver comigo. Eu tava lá linda e maravilhosa. E aí, eu lembro que tinha um locutor que ele contava a minha história e no final ele falou assim, e agora, para cantar pra você, eu quero chamar uma pessoa que faz parte de uma banda. Aí o Emerson saiu e foi pro teclado. Falei, gente, o microfone. Ele era do 4x1 na época. Falei, microfone que não vem. Eu ficava olhando assim. Aí ele falou, ou quem sabe cantar com você. Aí começou, o vento toca o meu... Gente, o PG entrando pelo salão. Eu chorei, mas eu chorei compulsivamente. Eu não parava de chorar. Foi uma surpresa incrível pra mim. E assim, e aí o PG tava no dia que eu fui assinar o contrato. Também foi algo muito especial. Tava o PG, a Rô. E foi muito legal, e eu assinei o contrato, dei minha primeira entrevista ali, né, o pessoal perguntando como é que era assinar e tudo mais. E eu me lembro que eu respondi algo que até hoje é algo muito vivo, assim. Eu falei, olha, se tem uma coisa para eu ficar deslumbrada, se tem alguém, eu tô completamente deslumbrada com Deus. Porque ele me surpreendeu de uma forma que eu não esperava, né? Tanto é que ele me surpreendeu, mas ok. Mas eu não esperava. Eu fiquei assim, sabe, embasbacada com tudo que Deus tinha feito, estava fazendo comigo. Depois disso, teve o primeiro CD, né? Que foi Por Me Amar. Esse foi o primeiro CD que nós fizemos, o primeiro CD da minha vida e o primeiro CD pela MK. E aí, a gente, nossa, foi uma produção lenta, porque a gente começou a fazer esse CD antes de ser contratada, né? Antes de eu ser contratada. Quando eu fui contratada, a gente já tinha a maioria das músicas prontas, só que quando eu fui contratada, o Emerson falou, acho que a gente pode acrescentar mais duas aí, pode ver se a gente quer tirar alguma e colocar outra. Vamos de novo as músicas e foi muito especial. E essa música, Por Me Amar, o Anderson me mandou, ele tinha colocado algumas músicas no CD Cura-me, né, da Fernanda, e a Fernanda falou, olha, esse cara é muito bom, vamos ver se ele tem música. Aí ligou pro Anderson, o Anderson falou, olha, eu tenho uma aqui. Aí me mandou Por Me Amar, só que o refrão dela não era aquele, era um refrão lento, assim, ele não crescia, ele não dava aquele impacto, né, ele ficava embaixo. Aí a Fernanda ligou pra ele e falou, Anderson, a música é linda, mas o refrão não causa aquele impacto. Aí ele, é? Tá bom. Gente, não deu 2 minutos, o Anderson falou, me ligou, o que você acha disso? Cantou o refrão de Por Me Amar. Falei, gente, esse cara não existe. Como é que pode isso? E assim, e a música estourou no Brasil todo. Aonde eu vou, o pessoal sabe cantar essa música. E é um CD muito especial. Logo depois veio o CD Tempo de Voltar, que tinha ainda mais a minha cara, né? E eu, como eu sempre fui muito ligada em rock, tinha umas músicas mais pesadas e tudo mais. E a Tempo de Voltar foi a primeira a entrar no repertório, porque o Emerson falou, olha, eu bem tenho uma música aqui, deixa eu te mostrar. Quando ele mostrou o Tempo de Voltar, aquele negócio tudo grave, de repente o troço cresce. Assim. Gente, eu fiquei assim, arrepiada. O troço, que música, que coisa linda. E aí a gente fez o Tempo de Voltar, e aí ele me mostrou também umas versões do Jesus Adriano Romero, entrou também a música Giovanni Si. É um CD que eu amo de paixão, eu não tenho nem como dizer, e é um CD maravilhoso de se ministrar, a música Tempo de Voltar. Eu amo ministrar essa música, ministrar mesmo, sabe, dar a palavra e tudo mais. E são esses 2 CDs que eu tinha até agora. E agora eu tô no 3º CD, que é A Música da Minha Vida.
Gente, eu sou muito suspeita de falar desse CD. Eu tô completamente apaixonada por esse CD. Ele é um CD que tem mais a minha cara ainda. Quem me conhece, olha esse CD e fala assim, uau, essa é a Ariane. Isso é muito legal. Eu lembro, quem produziu foi o meu primo, tio, pastor, amigo, né? Que tem toda gente, eu esqueci de contar essa história. Mas é porque todo mundo fala que ele é meu tio, ele fala que é meu tio, Fernanda fala que é minha tia. A minha mãe é irmã da mãe do pastor Emerson. Então, mas quando a minha mãe tinha 3 anos de idade, a mãe dela morreu, a minha avó morreu. E quem criou ela foi a mãe do Emerson, que tinha 22 anos de diferença. Né? Elas são irmãs, mas tinham 22 anos de diferença. E minha tia criou a minha mãe. E 2 anos depois o Emerson nasceu. Então eles foram criados como irmãos. E por isso tio e tia, e eu não me importo nem um pouco, pra mim eu sou tudo isso mesmo, tá tudo bem. Mas o Emerson produziu esse CD. E ontem eu tava com ele, eu cantei num culto. E ele pegou o CD e falou, gente, esse aqui é um CD que eu me realizei produzindo. Acho que é o melhor CD que eu já fiz. Ele falou isso, olha. E eu falei, eu concordo, é verdade. Ele falou, não, eu já fiz muitos CDs especiais na minha vida, mas esse aqui... E na audição ele falou assim, eu me realizei nesse CD. E eu também. Eu tô muito feliz com esse CD. Tem uns arranjos muito diferentes. O Emerson colocou o coração dele nesse CD. E ele chamou a galera nova, o Lúcio de Paula, o Johnny S., ele chamou um menino, um baixista, o Corda, o pastor Marcos Salles. Foi uma galera super diferente que participou, né? E todo mundo comprou a ideia, assim. Todo mundo ficou apaixonado pelo CD. O Johnny me liga, o Duda me ligou e falou, Ariane, quando eu tava fazendo as guitarras, eu parei, eu deixei a guitarra de lado e comecei a chorar. Falei, não dá, peraí. Ajoelhou e começou a chorar. Porque o CD é impactante demais, é lindo, é um CD muito alegre, é um CD muito dinâmico, porque tem aquelas músicas que te trazem alegria, te trazem leveza, mas que também te fazem refletir, né? Te fazem chorar, não tem como. Então, assim, é um CD maravilhoso. Tem uma sonoridade nova, umas coisas diferentes. Quando você ouve, assim, principalmente no fone, você vai ouvindo uns barulhos, assim, uns sons que você fala, uau, caramba, que legal, como é que colocaram isso aqui? Muito legal, é muito legal. E tudo foi feito nos mínimos detalhes. Começado do repertório, e foi um CD muito trabalhoso para ser feito. Era para ele ter saído em maio do ano passado, ele saiu em setembro desse ano. E os repertórios não chegavam, tem algumas histórias sobre isso. Eu lembro que eu ia pro estúdio compor com o Emerson e nada acontecia. Parecia que o céu estava de bronze, né, como diria meu amigo Kleber Lucas. E não acontecia. E aí um dia, eu estava no estúdio, num desses dias para compor, e a minha tia me ligou e falou, Ariane, você tem algum pedido de oração? Porque a gente vai entrar agora aqui no quarto, a gente vai entrar agora em oração. Aí eu falei, olha tia, pelo CD. Aí o Emerson puxou o telefone da minha mão e falou, mãe, ora para que Deus derrame a composição na gente, porque nada acontece. A gente fica aqui se olhando e as coisas não acontecem. A gente até faz umas melodias, mas não anda. A minha tia, ok. Aí eu fui embora, porque já tinha ficado muito tempo lá e não tinha acontecido nada. E aí no caminho o Emerson me ligou e falou, o que você acha desse refrão? Aí ele cantou a música 4, Nas Mãos de Deus, que é estou nas mãos de Deus, isso é o que importa, eu não temo o futuro. Estou segura, estou nas mãos de Deus. Aí eu falei, é lindo, maravilhoso esse refrão. Muito otimista, né? E aí, assim que eu desliguei, a minha tia me ligou. Falou, Ariane, você fica tranquila, que Deus já está derramando uma composição no Emerson agora. Eu falei, tia, já derramou. Foi uma coisa assim de Deus. Ela, glória a Deus, Deus está respondendo a nossa oração. E aí veio Deus que Sara, num dia que a gente estava sentado no estúdio, compondo, também com o Cleiton Alves, da banda Nova Casa. E, gente,
tem experiências maravilhosas. A música Deserto, que é a música de trabalho, ela chegou pra mim. Eu tinha ligado pro Anderson uns 3 meses antes dele me mandar essa música. E eu falei assim, Anderson, eu tô muito preocupada, meu repertório ainda não foi fechado. Aí ele falou, amiga, eu vou dar um jeito aqui, se eu tiver uma música legal, eu vou mandar pra você. Eu falei, tá bom. Aí, eu nem lembrava mais, aí um dia, eu orando com Deus, eu falava, Senhor, que deserto é esse? Que dificuldade. Eu lembro de noites que eu passei orando a Deus, eu falava, Senhor, eu preciso de música, as músicas não chegam. Porque é muito difícil você fechar um repertório, eu acho que é uma das partes mais difíceis do CD, porque tem que ser músicas que sejam pautadas na palavra, no sentido de não haver heresias, e também que sejam músicas que eu goste de cantar, que tenham a ver comigo. Então é algo difícil de se encontrar. Músicas que tenham todas essas características. E aí, um dia eu estava lendo a minha Bíblia, eu tinha parado em Mateus 4, A Tentação de Jesus no Deserto, e eu fui ler um livro que eu estava lendo, capítulo 4, Tentação de Jesus no Deserto, e à noite o Anderson me manda Deserto. Eu falei, uau, eu realmente estou saindo do deserto, o Senhor está cuidando de mim. E o refrão é: te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E eu falei, uau, que música maravilhosa. Na hora que eu ouvi, eu falei, nossa, essa tem tudo para ser a música de trabalho. E aí veio o lance do nome do CD também, né? Falei, como é que vai ser isso? E eu tinha pensado em talvez Uma História com Deus, que também é uma outra música do Anderson. Mas aí a Dona Ivelisse falou pra mim assim, eu acho meio batido esse tema. Tinha que ser um negócio diferente. Falei, tá. E aí eu conversando com meu marido, ele falou, amor, por que você não põe a música da minha vida? Eu, ai, será? Ele, amor, é o título mais lindo que tem no seu CD. A música da minha vida. Falei, gente, é mesmo? Que lindo isso! E essa música é uma composição minha. Foi um dia que eu tinha escrito no blog umas músicas, as músicas que eu ouvi em cada fase da minha vida, né? Na infância, na adolescência, né? E agora na juventude que eu estava ouvindo. E aí eu parei para pensar, será que existe uma música que seja constante? Uma música que tenha passado comigo por todas essas fases, por todos os momentos bons, os momentos ruins, os momentos de dificuldade. Eu falei, tem. A única música constante na minha vida é Jesus. Jesus é a música constante. Jesus é a música da minha vida. Ele é a canção mais perfeita que alguém poderia inventar, né? E ele é o centro da minha musicalidade. Então, eu fiz essa canção, que é a música da minha vida, e o refrão dela é: Jesus, tu és a música da minha vida. Jesus, és o acorde mais perfeito em mim. Por toda a minha vida eu quero cantar melodia eterna, história de um amor sem fim. E é exatamente isso. E ele é a música da minha vida, não tem nem como não dizer isso. E esse CD é dele, a minha vida é dele, tudo que eu tenho é dele. E esse é um CD muito especial para mim, assim. Eu lembro também da hora da capa, né? Eu fiz com o Marcos Castro, da Imaginar. E quando eu cheguei para fazer a capa, ele falou, mas me diz, Ariane, o que você está pensando? Eu falei, Marcos, quando eu ouço esse CD, eu vejo cores. Acho que talvez por causa dos sons que tem diferentes.
Eu falei, eu vejo cores, pra mim esse é um CD colorido. Ele, tá, ok, então... E as fotos são muito alegres, assim, eu dançando, eu brincando, são muito legais. Ele arrebentou nas fotos, na arte. E quando ele mostrou essa arte, eu falei, cara, tá muito melhor do que eu imaginei. Assim, em todos os meus sonhos eu não imaginava isso. Ficou lindo, essas letras que elas dão continuidade nela. Assim, a letra é ligada uma na outra, exatamente mostrando que é a vida, né? As fases da vida, interligadas e tudo mais. Eu falei, Marcos, que coisa linda! E gente, essa capa tá incrível. Esse CD tá incrível. Tem umas coisas bem legais nele, sabe? Tem os meus agradecimentos, o pessoal até brincou. Falou, Ariane, você fez um agradecimento micro. Eu falei, fiz. Pequenininho mesmo, porque eu já tinha agradecido a todo mundo nos outros 2. Eu só não tinha agradecido ao meu marido como meu marido. Eu sempre citei o nome dele, porque nós já namorávamos no primeiro e no segundo CD, mas eu não falava quem ele era, só citava o nome. E nesse eu tinha que fazer um agradecimento especial ao meu marido, gente, que ele me apoia em tudo. Ele é incrível, eu nem falei do meu casamento, gente. Eu casei com um cara maravilhoso que... Gente, ele me motiva, ele tem umas ideias diferentes e ele fala, amor, por que você não faz um negócio assim? Vambora, não, vamos fazer, tem que inovar, tem que fazer um lance diferente. Ele tem uma cabeça boa, ele é tão criativo. E eu tinha que agradecer a ele, então eu fiz esse agradecimento mais pra ele, assim, agradecer ao pessoal que tinha participado. Mas eu queria dar o foco para o texto, que explica o nome do CD. Né, o porquê de música da minha vida. E é muito legal, esse CD foi pensado nos mínimos detalhes, tanto na capa, quanto nos arranjos, em tudo. Eu tenho que agradecer também a Marina, que me ajudou a fechar o repertório, a Marina de Oliveira. Ela falou, Ariane, me manda as músicas que você gostar e vamos fechar isso juntas. Eu amei. Na audição, a Marina ficou assim, alucinada com o CD. Ela olhou e falou, gente, que CD maravilhoso, que coisa linda. Ariane, como é que a gente vai escolher a música de trabalho? Como é que vai ser a ordem desse CD? Então, assim, é um CD maravilhoso, gente. Se eu ficar aqui falando, eu vou ficar enchendo a bola dele pra sempre. Mas eu tô muito feliz com esse CD e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Bom, e tem o meu casamento, né? Tem meu marido, como é que eu conheci e tudo mais. Eu sempre orei a Deus e eu falava, Senhor, eu quero um músico. Eu quero alguém que me acompanhe. E eu quero muito que seja um músico. E eu falava assim, puxa vida, mas bem que podia ser alguém que morasse no Rio, mas também tivesse família em Juiz de Fora. Porque aí a gente, quando eu for... Mas isso eu nem orava, isso eu só pensava assim, deve ter passado pela minha cabeça umas 2 vezes. Que aí, quando eu fosse visitar meus pais, ele também iria visitar os dele, seria bem legal, mas ok. Só que esse lance de música, eu comecei a perceber que o negócio estava ficando difícil, entendeu? Eu falei, quer saber, Senhor, não precisa ser músico, não. Pode ter um outro trabalho, não tem problema nenhum. E quando eu orei isso, eu conheci o Evandro. Mas como que eu conheci o Evandro? Eu fui no ensaio do louvor aqui da Batista Central, da minha igreja. E eu fui com o Emerson, e aí ele chegou, o Evandro chegou e falou com todo mundo, não falou comigo. Eu falei, mas que menino mais sem educação, metido. Mas, ok. Aí, no ensaio do louvor, ele pega a guitarra pra tocar. A guitarra aqui, ó, no peito. Eu falei, quanta breguice. Eu falei, que vontade de puxar essa guitarra. Mas ok, passou. Aí um dia eu fui pra Juiz de Fora, o Emerson falou, Ariane, eu vou cantar na PIB, porque o filho do pastor da PIB é lá da nossa igreja. Vamos comigo? Eu falei, tá, vamos. Aí fui com ele. Quando eu cheguei, o Evandro veio falar, pastor, não sei... Aí eu, o que esse menino tá fazendo aqui? Aí ele, essa aqui é a Ariane, você já conhece, né, Evandro? Aí eu, não. Aí eu, você não me conhece? Eu tava no ensaio do louvor, eu não te vi, não. E ele é realmente assim, ele não vê nada. Completamente avoado. Eu passo poucas e boas com ele. Ele erra o nome de todo mundo. E aí eu cheguei, eu tava no culto e aí ele começou, aí ele passava a mão no meu braço assim.
então, ele sentou atrás de mim. E aí, você é lá da igreja, tem que sair com a gente um dia. E que eu não sei. Eu falei, tá. Diz ele que só queria ser simpático, eu não acredito muito não. Aí acabava os cultos, aí eu voltei, né? Toda vez que acabava o culto, ele vinha fazendo um carinho no meu braço. Oi. Oi, tudo bem? Eu era meio assim, sabe? Dava umas patadinhas assim. E aí, toda vez ele me chamava pra sair, eu sempre dizia que não, pra sair com o pessoal da igreja. Mas aí, por fim, a gente começou a sair bastante. E aí, um dia, ele falou comigo, teve um ensaio do louvor também, não estava tendo ensaio, a igreja estava em obra. E aí ele falou, o Emerson falou, Ariane, eu não vou poder ir na reunião do louvor hoje. Vai pra mim e dá uma palavra lá pro pessoal. Falei, tá bom. Aí eu fui, cheguei lá com meu fichário enorme, do Bob Esponja. E eu cheguei, dei a palavra. E aí quando acabou, o Evandro, então, o que você vai fazer agora? Aí eu, agora? Não, eu vou pra casa. Ele, não, você não quer passar numa célula comigo? Falei, tá. Aí passei na célula, acabou que a gente chegou na hora da comida na célula e a gente foi embora. Quando eu cheguei na porta de casa, eu dei um beijo no rosto dele e fui pegar meu fichário. Aí ele, então, você vai se despedir assim? Acredite se quiser. Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, assim como? Aí ele, assim, com um beijo no rosto. Eu falei, mas é muita cara de pau. Aí eu falei, eu continuei olhando pra cara dele assim, dando um monte de desentendida. Eu falei, olha só, querido, você é muito gente boa, mas eu não tô nem um pouco afim de me enfiar nesse mafuá agora. Aí ele me olhou, me liga, por favor, me liga. Aí eu lembro que eu tava no carro ainda, aí o Emerson abriu o portão e ficou olhando assim pra ver se eu tava chegando. Aí quando ele olhou no carro, que ele viu que tava eu e o Evandro, ele saiu correndo e fechou a porta. Aí quando eu entrei em casa, eu falei, e que foi? Ficou com vergonha? Vai que eu tava atrapalhando alguma coisa. Ai, gente, mas foi tão divertido isso. E aí eu liguei pro Evandro e falei, fala, você não sabe como foi importante você ter me dito não. Você não tem ideia de como foi bom você ter me dito não. E o Evandro, ele é uma pessoa que ele se expressa muito bem e ele é muito sincero. Então, se ele realmente sentiu alguma coisa, ele vai te falar na hora. Ele vai falar na sua cara, entendeu? E eu achei tão engraçado isso que ele poderia não ter dito nada. Poderia ter ficado na dele, fingindo que nada aconteceu. Não, e ele me ligou e falou, olha, você não tem ideia de como foi bom você ter me dito não. Foi super importante você ter me dito não. E aí, eu lembro que eu viajava direto com a Fernanda. E um dia eu cheguei, fui para um domingo à noite na igreja, aí ele falou assim, ah, bem, achei que você não vinha, porque eu cheguei atrasada. Aí eu, ele aconteceu uma coisa inédita essa semana, eu morri de saudade de você. Aí eu, Aí ele, não, porque eu tava falando com o pastor Heinerson, que é um amigão nosso, que é o pastor da igreja dos jovens. E eu falei, pastor, não tá tudo indo muito bem não, que eu tô com muita saudade da minha noiva. Porque eu te chamo de minha noiva, né? Gente, como assim? E assim, o Evandro... E uma outra coisa que eu orava também era... Eu falava assim, eu queria tanto que eu conhecesse, que eu começasse a namorar alguém antes do CD, antes de ter um CD. Porque às vezes a gente não sabe se a pessoa tá se aproximando pela pessoa Ariane ou pela cantora Ariane. Então, é meio... Eu tinha um pouco esse medo. E ele apareceu quando eu estava colocando voz no CD ainda. Nós nos conhecemos e a gente começou a namorar. E quando a gente fez 3 anos de namoro, é muito tempo, gente, eu acho. Quando a gente fez 3 anos de namoro, no dia que a gente fazia 3 anos, a gente casou. Ele me pediu em casamento, ele tinha vendido carro, né, pra gente casar e tudo mais, aí, então só ficou o meu carro. E aí eu tive que buscar ele e a mãe dele pra virem aqui pra casa. Só que quando eu cheguei, a porta estava aberta. Aí eu abri a porta assim, quando eu olhei em cima da cama tinha um buquê de flores. E um pedido, ele tinha me chamado pra ir no restaurante um dia, gente. Eu fui de camiseta e calça jeans. E ele não pôde me pedir em casamento no restaurante porque eu tava toda mal arrumada. Era um restaurante chiquérrimo e eu não sabia que era pra isso, eu fui toda largada. Então ele teve que dar um jeito dele. Aí quando eu cheguei, tinha uma carta falando eu quero que você seja a minha mulher, a mãe dos meus filhos, a minha eterna namorada e papapá. Eu tenho essa carta até hoje, deve estar em algum lugar, depois se quiser eu até posso mostrar.
Mas aí me pedi em casamento e um anel, que é esse aqui. Esse anelzinho aqui. Me pedindo em casamento. Aí depois a gente pegou a aliança, né? A gente ficou noivo e tudo mais. Mas o Evandro é uma pessoa muito importante na minha vida. Nem todos os meus sonhos eu acharia que eu encontraria uma pessoa como ele. Eu não imaginava, né? Eu não conhecia ninguém como ele, assim. Porque ele era um homem, ele não era um menino. Ele era novo, ele tinha na época uns 23 anos, mas ele não era um menino. Ele tinha as suas convicções, ele sabia o que ele queria. E ele não trabalhava com música, né? Ele trabalha no mercado financeiro, mas ele é músico também. Então Deus me deu muito mais que eu pedi, Deus me deu as duas coisas. E assim, ele tem ideias incríveis, ele me motiva em tudo. Ele fala, sabe, ele me entrevista. O que você responderia se alguém te perguntasse algo assim? Gente, ele é assim, eu não consigo elogiar tanto, não tem nem palavras para elogiar meu marido, porque ele é maravilhoso. Então, ele diz que me ama todo dia de manhã, me abraça, me beija. Isso é algo que só Deus mesmo pode dar pra gente, sabe? Eu sou muito feliz no meu casamento, eu sou muito feliz na minha vida e graças a Deus, né, Deus está com a gente em todos os momentos, eu só posso agradecer muito a Ele. Você acabou de assistir aí essa super entrevista com a Ariane, uma menina muito engraçada, divertida, ri fácil, ri à toa, ri sozinha, né? Muito engraçada e foi uma bênção. Quero dizer que foi uma bênção ter você aqui conosco. Tem muito mais para você nos próximos domingos. Verdade Gospel está aqui sempre procurando pessoas interessantes, né, do meio gospel, pessoas que fazem a diferença para poder falar um pouco mais sobre sua vida, seu ministério, sua carreira, como você conferiu hoje aqui no Verdade Gospel, tá bom? Então domingo que vem tem muito mais, eu espero você aqui às 14 horas, tá bom? Que Deus te abençoe, tem uma semana aí maravilhosa na presença de Deus, a gente se vê domingo que vem, se o Senhor assim nos permitir. Último lembrete, o Daniel tá me lembrando aqui, você que pediu o CD, que tweetou aí durante todo o programa, confere agora aí o resultado de quem ganhou o CD da Ariane no @Verdade Gospel. O resultado agora em tempo real no Twitter, no @Verdade Gospel, tá bom? Você confere, se foi você que ganhou, manda seus dados para cá, para o nosso e-mail, contato@verdadegospel.com e você vai receber o CD no conforto do seu sofá, tá bom? Deus te abençoe, até semana que vem.